Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E, né, meus amigos, a luta continua, né? O Mesa de Debates que esteve aí ontem na luta dos professores. Agora vamos discutir também sobre outro tema, né, referente à questão da luta por moradia. Trata-se da medida aqui absurda, né, que permite, né, prefeituras, né, demolir casas, né, de ocupações, né, e principalmente aí casa de trabalhadores, né, uma medida aí que é no mínimo, digamos assim, desumana. E para falar sobre essa medida, né, eu convidei aqui nosso amigo aqui, né, que está sempre aí na luta, né, por moradia, o Cosme, né, Victor. Então, sem muita demora, sem muita delonga, tudo bem, Cosme? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme, né? Bom dia aos ouvintes do mesmo debate. Meu nome é Cosme Vitor, né? Faço parte da Associação de Favelas e faço parte, né, de um grupo impactado por financiamento internacional, né, que foi o financiamento do BID. Então, estamos à disposição para a gente conversar um pouco. Maravilha, Cosmo. O que que se trata dessa medida aqui, né, desumana, né, conforme eu falei aqui, né? Eu queria que você explicasse aí pro ouvinte. Então, não é uma medida desumana, né? É uma medida antipovo, né? Uma medida antipobreza, uma medida que criminaliza quem precisa de uma habitação, né? Um município milionário como São José dos Campos, que não produz uma habitação popular para famílias de baixa renda, e, pelo contrário, né, utiliza de método, no mínimo, né, escuso, né, no mínimo antidemocrático, para poder demolir o pouco que a pessoa constrói. Então, baseado nesse lastro, Guilherme, o que vem ocorrendo é o seguinte: fizeram uma lei 651, chama-se a Lei do Código de Edificação e Ocupação de Solo. A lei em si é boa, a lei em si é boa, que permite uma rapidez, uma fluidez em legalizações de construção, em pega de habites, etc. Uma lei boa. E no meio da lei boa, empurraram o jabuti, né? O jabuti, que chama no jargão, que a prefeitura agora, o prefeito de plantão, né? No caso, o senhor Anderson Faria, ele é o juiz, ele é o executor e ele é que manda na cidade em termos de habitação popular e loteamentos irregulares, né? Então, essa lei 651 tem num dos capítulos dela, entendeu? Essa autorização dada pela Câmara Municipal, que a prefeitura pode fazer demolições em loteamentos irregulares. Ô Cosme, eu queria que, principalmente aí para quem não é de São José dos Campos, explicasse o que que aconteceu esse ano, né, em torno aí da questão do banhado, né? Essa medida poderia, digamos assim, legitimar ações, né, como ocorreu aí nessa ocupação? Então, não foi só do banhado, né? Essa medida inconstitucional, essa medida imoral que o prefeito fez, permitiu que ele não só pegasse o pessoal do banhado, Jardim das Indústrias. O Jardim das Indústrias foi pior do que no banhado ainda. No Jardim das Indústrias, eles entraram dentro da casa da pessoa, invadiram a propriedade e demoliram a casa da pessoa chamada Vera, né? Foi no Cajuru, entendeu? Foi no Sapê, foi em vários bairros da cidade aonde a prefeitura se diz dona, né? Entendeu? Esses bairros são ditos congelados, e congelados, sabe quantos anos o ouvinte está dizendo nós estamos falando em congelamento? Há 30 anos esses locais estão congelados, com a placa lá, 30 anos congelado, e nós estamos falando de uma cidade chamada São José dos Campos, uma cidade tecnológica, uma cidade mais moderna do país, uma das principais no mundo, né? Em fabricação de aviões, em fabricação de foguete, em melhoramento de vida. Aí, o que acontece nessa cidade toda? Todo esse mecanismo de drone, de satélite, não é utilizado para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Ao contrário, né? Você vê aqui no centro, por exemplo, você vê câmera quase na altura do seu rosto,
onde tu é vigiado o tempo inteirinho, entendeu? Tem pessoas que lê lábios que sabem o tempo inteirinho que você está falando, entendeu? Por outro lado, lá nos loteamentos irregulares, botaram essas placas, entendeu? E lá é utilizado o satélite, uma vez por mês, é utilizado um satélite, e cotidianamente a fiscalização da prefeitura pega o drone, sobrevoa o drone em cima das casas das pessoas para ver as novas construções. Com isso, Guilherme e os demais, igual diz a senhora, ela estava tomando banho com a família dela na piscina, entendeu? Da casa dela, entendeu? E o drone o tempo inteirinho sobrevoando. Você trocando de roupa dentro da sua casa, entendeu? O drone passa na janela da sua casa. Você entendeu como é que é? E esse drone que estão utilizando não é para melhorar a qualidade de vida, não é para fazer um mapeamento de legalização, é para coibir. Ontem no Sapê, por exemplo, foram no Sapê, em pleno época de Copa do Mundo, foram lá ontem, fizeram de novo. Pegaram um monte de material e o que eles não pôde pegar de material, de madeira, essas coisas, eles passaram o trator em cima e neutralizaram tudo. Então, essa lei, aqui na cidade de São José dos Campos, na cidade da tecnologia, é uma lei antipovo, né? Principalmente povo pobre, porque o rico, na mesma lei, nesse capítulo, diz tudo que pode fazer com o pessoal pobre, é demolições, é confisco de materiais, essas barbáries todas, inclusive com o uso de força policial, na tal da lei delegada, né? Então é colocado ó, prefeitura, guarda municipal, polícia militar, e geralmente é feito de surpresa. 6 horas da manhã, você acorda, como foi no Cajuru, como foi no Banhado, como foi na Cadavera. 6 horas da manhã, você acorda sitiado pela polícia e o trator dentro da sua casa já. Então é mais um pouco isso. Certo, o Cosme. Ô Cosme, você citou aqui, né, que a prefeitura não tem política, ou pelo menos não construiu nenhuma casa, né, popular aí para a população mais pobre. Eu queria que você, né, falasse um pouco mais sobre isso. Então, Guilherme, nos últimos, tem uma fila de habitação hoje na cidade de São José dos Campos, que quando esse governo assumiu, era de 30 mil moradia. E, de repente, a gente num passe de mágica, né? Segundo a prefeitura, só tem 3 mil pessoas numa fila. Quer dizer, conclusão, ele sumiu no mínimo com 29 mil habitações, só que não construiu uma habitação. Ao contrário, pegou a lista da habitação que tem na cidade, tem uma lista, né? As pessoas têm uma inscrição no município, e nessa inscrição é entregue para os empresários da construção civil. Os empresários pinçam ali da lista que é entregue pela prefeitura as pessoas que eles acham que têm condições, têm renda para ocupar esses espaços. E esses espaços, entendeu, Guilherme, colocado esses novos conjuntos habitacional, por exemplo, tem um que é em frente o Jardim São José II. Jardim São José II, lá na Zona Leste, a prefeitura, de um lado, um terreno terrível para construir, entendeu? Com declive muito alto, mas infelizmente para pobre tudo serve. A prefeitura, junto com a empreiteira, fez um conjunto habitacional lá. São essas pessoas que os empresariados compram os terrenos baratos, pega a lista e coloca essas pessoas dentro. Só quem pode pagar. E quem não pode pagar continua, entendeu, nessa fila e continua ocupando, entendeu, essas margens, como Sapê, como lá na Zona Leste, ali no Rio Comprido e vários locais onde as pessoas que não têm habitação, a prefeitura, porque as pessoas necessitam de morar, e a prefeitura finge, entendeu, que não tem ocupação na cidade de São José dos Campos. Então, um pouco isso. E, por outro lado, Guilherme, não é falta de dinheiro, é falta de vergonha da prefeitura. Por quê? Porque foi pego, entendeu? Igual, por exemplo, na construção do ginásio poliesportiva do Arena, né? Aqui da cidade de São José dos Campos. Foi gasto quase 90 mil reais, uma das arenas mais modernas, entendeu? Só que uma cidade com uns 700 mil habitantes,
Então, a arena foi feita para 6 mil torcedores. Quer dizer, uma cidade de 700 mil para 6 mil não é quase nada. Depois dessa arena pronta, entendeu? Foi entregue, entendeu? A uma iniciativa privada. Quanto que essa iniciativa privada gastou ali? Nada. Simplesmente a prefeitura pegou, utilizou todo o dinheiro público, entregou, entendeu? Para a Farmaconde. E a Farmaconde é aquela famosa envolvida nesses esquemões que a Polícia Federal já deu batida. Então a Farmaconde hoje, que administra uma arena que custou nosso dinheiro. E do lado dessa arena, aonde mora a Vera, que precisa de legalização, mora do lado da arena. Entendeu? Então gastou 90 milhões, entendeu? Para entregar para o empresário amigo do prefeito, você entendeu? E a Vera, que vai pagar a arena, que está pagando a arena com dinheiro público, com o dinheiro dos impostos dela, entendeu? Teve sua casa, entendeu? Uma dos puxadinhos que ela fez para o filho, demolido. Isso é uma coisa. Outra coisa, a ponte, entendeu? A tal da ponte estrelada. A ponte estrelada é um horror. A ponte estrelada, de manhã, você passa lá 6 horas da manhã, entendeu? É um engarrafamento imenso por baixo, embaixo da ponte, e em cima não passa ninguém. Entendeu? Essa ponte custou, entendeu? Uma bacatela de mais de 100 milhões, uma bacatela de 100 milhões, você entendeu? E a única utilidade que tem vai ser nas gerações futuras, onde vai pegar ali naquele final do terreno das vaquinhas, aquela região ali, que vai ter função para essa ponte. Momentaneamente não tem função nenhuma. A outra coisa também, um engenheiro que fez a ponte, é uma engenharia moderníssima, né? Quando dá um pingo de água lá na ponte estaiada, o que acontece? O mar vira o contrário, né? Porque ali o ribeirão vira o contrário, e todo mundo ali sofre com essa ponte que não tem utilidade. Daí são 180 milhões. Não contente com isso, o que ele fez? Está fazendo aqui no fundo de casa a tal da Via Jaguari. Essa Via Jaguari é outro escândalo. Entendeu? Simplesmente ele diz que para desafogar o trânsito de caminhão daqui da Petibon, que passa aqui em cima aqui. Só que é o seguinte, Guilherme, não é verdade, não passa tanto caminhão da Petibon para justificar a Via Jaguari do outro lado. Entendeu? E a outra coisa, da onde nós estamos aqui, para você, se tiver algum engarrafamento, como já teve vários aqui na Via Norte, devido à incompetência em permitir que a via seja utilizada para atletismo, para várias coisas, teve 2 engarrafamentos gigantescos aqui, nós também não vamos sair, porque a via vai sair em cima do engarrafamento que é no centro. Então, estão sendo gastos cerca de 32 milhões, começou com 23, antes a primeira licitação. E agora tem 32. E nesses 32 milhões, entendeu? O que nem começou a obra. Nem começou a obra. A ideia da prefeitura, segundo a lenda, é levar até na Petibon. Se é levar até na Petibon, por que a Petibon não fez essa via? Você entendeu? Se vai favorecer a Petibon, por que a Petibon não pagou a via? E, por outro lado, Guilherme, mesmo isso, o que está ocorrendo? Ocorrendo é o seguinte, passando a Petibon do outro lado, tem um bairrozinho pequenininho que não tem água potável. Não tem água tratada no pessoal que mora do outro lado. A prefeitura já foi lá, já pegou os documentos das pessoas, dizendo que vai legalizar. Só que não legaliza devido a ser uma área operacional da MRS. Então, mesmo na presidência, no decreto da presidência, eles não permitem, entendeu? Legalizações de área operacional. Então, a gente não sabe o que o pessoal pegou, esses documentos, qual o objetivo desses documentos que a prefeitura pegou. Certo, o Cosme, né? Nós estamos falando aqui de várias obras, né? Inclusive obras que, né, são pouco úteis assim para a população, né? Existe algum estudo, né? Por parte aí de vocês, dos movimentos sociais, de que quantas casas que poderiam ser feitas, né, com o dinheiro aí dessas obras? Ô, Guilherme,
Se tu fazer um cálculo, você entendeu que essas obras todas, entendeu? Que eu digo, por exemplo, é necessário ter o ginásio esportivo? É necessário ter o ginásio esportivo. Mas aqui, entendeu? Já tinha o teatrão que foi demolido. Era público o teatrão que foi demolido. Aqui tem o tênis clube, que poderia ser feito uma sociedade com o tênis clube. Aqui tem um João Cursino, um ginásio João Cursino, que é uma escola, um ginásio do Estado, da Escola do Estado, inutilizado. Aqui tem o clube, você deu o tênis clube também, que é pouco utilizado. Então, tem vários clubes aqui que poderia ser feita uma parceria, que poderia ajudar no desenvolvimento do esporte, que é fundamental. Só para você ter uma ideia, na Arena, 80 milhões a 90 milhões na Arena, se cada uma casa custa em torno de 90 mil reais. Você vê, só ali tu vê quantas casas poderiam ser feitas com esse dinheiro. Aí tu vai para Ponte Estaiada, tu vai para Ponte Estaiada, tu vai para a pista do Maconhão. É aquela pista ali que liga ali a funda ali da ITEP, aquela região ali, com a futura via banhada, né, que está nessa luta do banhado. Então, daria para tranquilamente, Guilherme, fazer casa suficiente para toda a população que necessita de casa nesse momento. E nem isso, Guilherme. O IBGE, o PNU, o último censo, ele declara que nas áreas centrais de São José dos Campos, 33 mil casas vazias na área central de São José dos Campos. Se tem uma lista, entendeu? De 30 mil inscrições, tem 33 mil, só essas casas nas áreas centrais supriria tranquilamente essa demanda de habitação aqui em São José dos Campos. Uma habitação, Guilherme, não é política. Não é política pública do atual governo, nem do futuro governo, Tarcísio e Felício. Não é política deles. A política pública deles é construir grandes rodovias, entendeu? Para entregar para o mercado especulativo da construção civil, como vai estar aqui essa via, tal de Via Jaguari. A Via Jaguari, está claro isso. Clarinho, esse é o objetivo. A Via Cambuí, está claro também o objetivo que foi a Via Cambuí, entendeu? Então, várias vias que estão sendo construídas aqui em São José dos Campos têm o objetivo de entregar para a construção civil. Certo, o Cosme. Sobre esse projeto 561, né? Me corrija se eu estiver falando bobagem. Esse projeto já foi votado na Câmara dos Vereadores, está para ser votado ainda, né? Se já foi votado, quem se colocou contra, quem, né, votou a favor, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o projeto 651 foi votado logo em fevereiro. Enquanto o povo estava pulando o carnaval, curando da Covid, a Câmara de Vereadores estava votando esse projeto antipovo, né? Quem votou contra a Amélia Naomi, entendeu? E Juliana Fraga. As duas do Partido dos Trabalhadores votaram contra. O restante, inclusive, Guilherme, o tal do Thomas, né? O Thomas, que é um vereador novo, do Partido Novo, que de novo não tem nada, entendeu? Que diz, montou uma comissão de legalização junto com o líder aqui da Chácara Havaí, Canedo. Eles montaram essa organização. Esse Thomas, que se intitula dono agora das legalizações, votou a favor das demolições. Então, para a população, ele fala uma coisa, chega na hora de votar na Câmara, ele vota contra esse mesmo povo, que ele fica o tempo inteirinho contando história para boi dormir. Então, essa 651 é uma lei que foi colocada em votação, todo mundo apoiou, e as consequências dessa lei, todo mundo está sentindo nesse momento e vai sentir para frente. Por quê? Porque com o Tarcísio, o turista, e o Felício, que é o idealizador das demolições que em São José dos Campos, isso não vai parar. São José dos Campos hoje, pela própria palavra do prefeito numa rádio, tem 1.600 demolições para ser aplicada. 1.600 reintegração de posse na mão da prefeitura,
entendeu? Que ele pediu junto ao Ministério Público, que pediu um prazo até dezembro, termina agora no mês que vem, entendeu? Esse prazo. Então é por isso que no dia 8 de dezembro a gente está chamando, convidando todo mundo para nós estarmos na Câmara, entendeu? Para pressionar a mesma Câmara para tirar esse adendo, não é para acabar com a lei, é para tirar o adendo que permite essa barbárie que a Prefeitura está fazendo nesse momento. Então, dia 8 de dezembro, na semana que se comemora o Dia Internacional de Direitos Humanos, e sendo a habitação uma dessas prerrogativas de direitos humanos da Carta Magna, aqui São José dos Campos simplesmente vira, entendeu? Um material de berganha entre poder público, vereador oportunista e líder mais oportunista ainda, que luta contra o próprio povo que eles dizem defender. Certo. Então, que horas que vai ser esse encontro aí na Câmara dos Vereadores, ou Cosme? Então, Guilherme e ouvinte, a gente está programando, né? Hoje, por exemplo, a gente está fazendo uma agitação lá no Banhado. Nós vamos no Banhado hoje à noite. A gente já foi no Chácara Havaí, a gente já foi no Interlagos. A gente vai passar aqui no fundo, nos conjuntos habitacionais. A gente está querendo reunir no dia 8, a partir das 2 horas da tarde, em frente à igreja, o Largo São Benedito, no centro. Dali a gente sair mobilizando até a Câmara, até a Prefeitura, e depois descer até a Câmara Municipal, né? Por volta de 4h30 da tarde, a gente está na Câmara Municipal para conversar com a Câmara Municipal, né? Porque nós vamos exigir, Guilherme, não é só esse manifesto, retirada desse absurdo, desses adendos. Nós vamos estar conversando com os vereadores, porque a gente quer um plano de legalização fundiária, a gente quer a reativação do Conselho Municipal de Habitação, a gente quer que o Conselho tenha, entendeu, de fato, transparência, que não pode ser como está, a gente quer um plano, entendeu, de legalizações fundiárias, que não pode continuar mais esse monte de placa de só congelado nos bairros, porque a vida do ser humano não se congela, entendeu? E outra coisa, nós queremos também, Guilherme, nesse bojo da 651 e da 282, que é uma lei, entendeu? Que nós conseguimos com o movimento social, com a campanha Despejo Zero, que a gente conseguiu que o Ministério, teoricamente, né, na pandemia, impedisse as demolições e reintegração de casa. Nós já estamos falando da 282, tá? A 282 é um decreto, né, que foi feito, que teoricamente impedia os despejos e as demolições. Terminou no mês passado, na boca da eleição terminou, entendeu? E Barroso, entendeu, determinou que fizesse grupos, entendeu, de mediações de conflito, né? Em muitos locais, entendeu? Está sendo feito pelo prefeito e a Ordem dos Advogados do Brasil pelega, entendeu? Como no Paraná, por exemplo, entendeu? Não chamaram os movimentos populares e colocaram a Ordem dos Advogados, são advogados reacionários, advogado contra o povo, e nessa lá ainda colocaram uma faixa, né? Despejo humanizado. Então, todo despejo, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, picareta, junto com o prefeito mais picareta e junto com toda a cúpula racista, que é o Ratinho Júnior, né? Lá do Paraná, eles acham que o cara ficar sem casa é humanizado, né? Então, a gente também quer pedir aqui na PFE, exigir, né, na Câmara Municipal, toda uma discussão urbana, né, cara, que não pode ser como está sendo travado hoje, né? Através de gabinete de vereador oportunista, com líder oportunista, entendeu? Que senta no colo do prefeito, faz a live e depois não impede as demolições como está ocorrendo na cidade. As medidas, né, que foi, né, que você está falando aqui, teve algum diálogo, né, com os movimentos sociais? Ô, Guilherme, momento algum em São José dos Campos, entendeu? Com raríssima exceção, em raríssimos governos, os movimentos populares são ouvidos, né? O que a prefeitura faz, né? O PSDB de Emanuel Fernandes é mestre nisso, né? Chamar a gente de bate-lata, chamar a gente de contra o pior melhor, que como a gente não é eleito,
com o voto no Natal da urna, né? Essa mesma urna que o Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto agora diz que não vale, só vale para o segundo turno. É a mesma urna, entendeu? Eles nunca consideraram a gente, então nunca chamou a gente, entendeu? Houve alguns ensaios na época, né? Quando Lula, quando Dilma foram presidente, entendeu? De fazer as conferências das cidades, né? A Maria Rita, né? A quebradora de barraco, a mãe dessa destruição toda aqui, né? Todas essas destruições, essas leis antipovo, tem a mão de Maria Rita de Catsingulano, né? Foi uma das mais perversas, entendeu? Secretária que nós tivemos aqui na cidade de São José dos Campos. Perversa para o povo pobre. Agora, para o povo rico, que ela assessora, por exemplo, a Maria Rita assessorando, tentou tirar o pessoal da Santa Cruz ali do lado da prefeitura, e hoje ela assessora o dono, que se diz dono da terra, ali do lado de Santa Cruz, onde o cara está tentando, há uns 15, 20 anos, tentar fazer um hospital. Então, quando ela era secretária, ela tentou tirar os moradores. Aí, depois que saiu de secretária, ela passou a assessorar o dono da empresa, quer dizer, utiliza-se o poder público para fazer bons negócios particulares. E nunca a gente foi chamado, mesmo quando tentou fazer as conferências, uma nós melamos, a outra a gente, no mínimo, foi colocado para fora, né? Porque ela fez uma inscrição para 400 pessoas, a gente botou num dia só, numa hora só, 450 pessoas. Então, elas, entendeu? Mas, fora disso, todas as leis passadas arrepiam dos movimentos. Entendeu? E tem uma peculiaridade aqui em São José dos Campos, né? A maioria dos vereadores são ditos, né? Vereadores ligados à igreja, entendeu? Vereadores ligados aos movimentos populares, igual temos Chagas, temos Fabião Zagueiro, tem um monte aqui, entendeu? Que são negros, são pobres, e vota contra os pobres para agradar o prefeito de plantão, que no caso é o seu Felício, agora é o seu Anderson Faria. Então, esses vereadores fazem esse papelão e essa maldade contra o povo que votou nele, né? O Chagas é daqui da Zona Norte, Fabião é da Granja, entendeu? Então, para eles, o que manda é os assessores estar empregado, né? Porque sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. E conversa com o povo, conversa com movimentos organizados, não existe. O seu Fabião Zagueiro, que inclusive, né, ontem fez o papelão aí de votar contra os professores e a favor da municipalização, né? E, ô Cosme, pra gente dando um encerramento aqui da nossa live, né? Falar um pouco aqui, né, da questão política, né, por trás, porque, ô Cosme, eu particularmente acho, né, que São José, né, está sendo um laboratório de todo tipo de maldade, né, contra o povo pobre, né, para justificar as políticas de extrema direita aí do Tarcísio, né, e do Felício, né, para inclusive justificar o Felício, né, como vice do Tarcísio. Você não tem o mesmo entendimento do que eu? Porque, o Guilherme, na parte política, São José dos Campos é um laboratório, entendeu, de violência, de violações, né, dos direitos humanos, né? Foi assim com o pessoal do Morro do Regaço, tiraram todo mundo na paulada do morro, sobrou 20 famílias que hoje estão lá no Berta Flores, entendeu? Qual o objetivo de tirar o pessoal do Regaço? Foi oferecer para o Carrefour, entendeu? Oferecer para os grandes empresários, oferecer para o espertalhão do Carlito, né? Que é o dono da cidade universitária, que é dono daquele esquema, né, comercial, que é a igreja lá da cidade, que virou um esquema comercial imenso, que não tinha nem entrada nem saída, era clandestina, né? A tal da igreja da cidade. E o Felício depois atacou, o Cury atacou o Pinheirinho num domingo, né? Que foi aquela barbárie internacional, e de lá para cá veio aprimorando, né, a forma, entendeu, nacional do fascismo, da extrema-direita, que aqui em São José dos Campos, a extrema-direita é clarinho, né? Tanto que eles estão lá no CTA, entendeu? Quanto tempo eles estão trepados lá em cima do canteiro do CTA e não vê possibilidade, não vê movimento algum
entendeu? Por parte de ninguém em tirar aquelas pessoas de lá, entendeu? Em contrapartida, outro dia eu fui multado no carro, eu dentro do carro, entendeu? Quando eu saí do banhado, eu fui multado porque, entendeu? Tá ouvindo som alto. Fui multado sem cinto, fui multado por desembarcar pessoas no local não permitido. Então, para a gente, agora, aqueles carrões desses velhos aposentados e velhas aposentadas, fascista, racista, que estão em cima do canteiro, estragando os canteiros todos, Guilherme. Inclusive, lá no CTA, a gente está acompanhando de binóculo, de luneta, porque a hora que sair do CTA, a gente vai exigir do Ministério Público quem pague aquele estrago que estão sendo feitos lá, aquela favelona de racista lá, sejam os próprios racistas, que estão com os carros, com as bandeiras, com a chapa do carro, que é um crime. Lacrada, você não conhece, só viu os carrões do ano, uns carrões que não é Fusquinha, não é Chevette, lacrada. E a prefeitura e o seu Felício não faz nada. O banhado sitiado pela Polícia Militar foi na época da campanha eleitoral, que interessava, foi um passaporte, né, para o Felício ser o vice de Tarcísio. Tarcísio, que era do Rio de Janeiro, se elegeu como paulista, não sabe nem onde vota, você entendeu? Então, a preocupação nossa, não é só nossa, né, é de todo o movimento, que é o seguinte, é como vai se dar a relação de Tarcísio e Felício com os professores. Por exemplo, você falou do Fabião Zagueiro. Fabião Zagueiro, um negro, né? Um negro, mora lá em cima, na granja. A família dele toda necessita de uma creche, toda necessita de uma escola. E o Fabião Zagueiro votou contra, entendeu? Os professores, votou a favor do prefeito pela municipalização. A municipalização, muitas pessoas que deixam o filho na escola de manhã e pega à tarde, nesse período desse trabalho, não vai ter mais esse direito. Então, São José dos Campos, a tendência agora, principalmente com o secretário do turista, do Tarcísio, é o do Paraná, entendeu? Era ex-assessor, trabalhava na máfia do Ratinho Júnior, da galera do Ratinho Júnior, e o Ratinho Júnior, todo mundo conhece e viu a atitude dele com os professores no Paraná, quando fizeram greve no Paraná, meteram bala, deixaram o professor cego, deixaram o professor inutilizado. Então, essa vai ser a política, entendeu? E que vai ser implementada aqui no estado de São Paulo. E São José vai ser a ponta de lança, né? Porque São José tem uma questão de honra, que o Anderson Faria, que é o assessor dele, também que nunca largou o PSDB, sempre trabalhou no esquema do PSDB de cabidão, entendeu? O Anderson Faria agora é o prefeito, Tarcísio governador e o vice-prefeito Felício. Segundo a lenda, a questão de honra é tirar o pessoal do banhado. Agora o pessoal tem direito a ficar no banhado, o Ministério Público está a favor de legalização do banhado, o banhado tem um plano de legalização, a gente não sabe como é que eles vão fazer, vocês vão editar o Pinheirinho 3, né? A gente tem toda a leitura que daqui a não é surpresa para ninguém que eles editem, né? Mete batalhão de choque lá e põe todo mundo para fora sem direito a nada. E a municipalidade, como foi no Pinheirinho, arca com aluguel social, arca com alimento para animal, essas coisas todas, como foi no Pinheirinho. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, essa aqui um pouquinho mais curta, né, do que costuma ser, né? Primeiramente quero aqui agradecer a participação aí do Cosme, né, dizer que o Mesa de Debates aí se soma a esta luta, que vai, né, procurar estar presente aí no dia 8, né? Inclusive eu peço aí para o Cosme, né, reforçar o convite aí novamente aí para os ouvintes aqui da cidade. E também, né, agradecer e passa a bola aí para o Cosme fazer as considerações finais. Obrigado, Guilherme, obrigado aos ouvintes, né? E quem está participando, nos vendo, né, através da rede. A gente, dia 8 de dezembro, essa luta. Dia 10, Guilherme, a gente está separando algumas fotos, né, de toda essa trajetória, né, da desfavelização, que vai para 30 anos, cara. Vai para 30 anos esse projeto de desfavelização aí, e a gente quer questionar o seguinte, uma das partes invisíveis
da desfavelização. Aonde foi essas crianças no projeto de desfavelização? Aonde foram essas crianças que foram expulsas, igual, por exemplo, as crianças do Pinheirinho, por exemplo, as crianças do Morro do Regaço, Detroit, Caparaó, entendeu? O pessoal ali do Rio Comprido, do terreno do Tequissate, aonde foram essas crianças? Então, é por isso que no dia 8, a gente está fazendo às 2 horas da tarde essa concentração. Dia 10, que vai ser num sábado, a gente vai inaugurar essa exposição itinerante para questionar todo o sistema habitacional da cidade de São José dos Campos. Então, obrigado, Guilherme. Nós estamos à disposição sempre. Entendeu? E hoje à tarde, nós vamos estar lá no Banhado. Se quiser ir lá com a gente também, fazer uma entrevista, nós vamos estar no Banhado a partir das 17 horas, convidando o pessoal do Banhado a estar com a gente nessa luta. Obrigado. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Cosme, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Também, né, não se esqueça aí de se inscrever aí no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta, compartilhe, comentem nesta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, né? Daqui a pouquinho teremos mais outras lives. Forte abraço aí a todo mundo e fui!